Capítulo 9. O socialismo é sujo. Você sabia? O socialismo destruiu um dos maiores lagos do planeta. O capitalismo é um sistema bem melhor para a proteção ambiental do que o socialismo. A irresponsabilidade ambiental da BP, exemplo British Petroleum, nada é comparada à das petrolíferas estatais. Existe um termo técnico usado pela direita para os exemplos socialistas que desviaram seus esforços políticos do planejamento econômico centralizado e os canalizaram no movimento ambientalista. São chamados de melancias, verdes por fora e vermelhos por dentro. Há certa verdade nessa percepção das coisas. Do final da Guerra Fria até o advento da crise financeira de 2008, socialismo era, politicamente falando, um palavrão. O Partido Socialista Britânico, que atende por Partido Trabalhista, expeliu a palavra de sua retórica. Ainda que partidos socialistas e um ou outro partido declaradamente comunista continuem a entrar e sair do poder em lugares como a França e a Índia, na maior parte do mundo, os socialistas são obrigados a fingir, de certa forma, ser algo diferente do que realmente são. E foi no movimento ambientalista que encontraram um aliado conveniente e um excelente método de camuflagem política. A ideia de que o capitalismo é inerentemente ruim para o meio ambiente e o pensamento corolário de que o socialismo oferece uma alternativa preferível estão enraizados no movimento ambientalista, particularmente na anglosfera, os países capitalistas que incluem Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e Nova Zelândia, e dos setores mais radicais do mundo socialista. A revelação verde foi passada adiante. O capitalismo destrói o planeta, alerta a esquerda, e o socialismo pode nos salvar. Observem esta efusão de palavras de uma organização socialista conhecida como os internacionalistas. Os motivos pelo qual o capitalismo não pode solucionar a crise ambiental se encontram na própria natureza da produção capitalista. Sua necessidade de crescimento constante. Enquanto o capitalismo existir como sistema global de produção, jamais será em equilíbrio com a natureza, e o resultado há de ser a degradação do planeta. Os problemas relativos às mudanças climáticas só podem ser resolvidos diante de um sistema de produção mais desenvolvido, mais precisamente o comunismo. Sob o comunismo, a produção teria como objetivo suprir as necessidades, e não o lucro. Assim, a busca contínua pelo crescimento poderia ser eliminada. As demandas da humanidade poderiam ser balanceadas à sustentabilidade do planeta. A competição, que faz com que o capitalismo desperdice boa parte de sua produção e degrade o planeta, poderia ser substituída pela cooperação. Séculos de destruição ambiental, que serão o legado do capitalismo, podem começar a ser revertidos. Uma nova sociedade, como essa, só pode ser alcançada pela luta contra o atual sistema. A escolha do mundo nas frentes ambiental e social está entre a ruína da civilização ou a construção do mundo comunista. 88. Esses jovens socialistas deveriam fazer uma excursão ao Março de Aral, ou ao que sobrou dele, planejando o ecocídio. O Março de Aral, que na verdade é um lago, já constituiu um dos mais majestosos corpos d'água do mundo, cobrindo mais de 65 mil quilômetros quadrados de território entre o Cazaquistão e o Uzbequistão para formar o quarto maior lago do planeta. Abastecido por dois rios, o Sirdária e o Amudária. O Março de Aral abrigava inúmeras atividades industriais, sendo a pesca mais proeminente, e era fundamental para o estilo de vida daqueles que viviam em suas proximidades. Graças à sua importância, os planejadores centrais voltaram seus olhos para ele. Em 1920, o Cazaquistão se tornou uma república socialista soviética, integrante da URSS, logo seguido pelo Uzbequistão, em 1924. A doutrina econômica socialista da União Soviética exigia a centralização e a sistematização da agricultura como prelúdio para a industrialização maciça e veloz da nova sociedade socialista.
Assim, os rios que abasteciam o Março de Aral foram desviados por ordem dos planejadores centrais, para que irrigassem as novas fazendas coletivas estatais, nesse caso, enormes plantações de algodão. Nos anos 1960, as obras de recanalização dos rios foram concluídas e o Março de Aral, devastado. As centenas de ilhotas, que ponteavam o Março, acabaram emergindo e formando uma massa contínua de terra, dividindo Aral em 3 lagos separados, que, combinados, mantinham cerca de 10% de sua antiga glória. Um desses lagos viria posteriormente a desaparecer, e outro, pouco mais que uma sombra do Aral original, seria reduzido à sombra de uma sombra. Uma quantidade de água equivalente aos volumes combinados dos lagos Erie e Huron se perdeu, reconhecendo um padrão. Em 2009, a revista Time fez uma lista das 10 cidades mais poluídas do mundo. Todas se encontravam em países socialistas ou exemplos socialistas. Eis a lista: Linfen, China; Tianying, China; Sukinda, Índia; Vapi, Índia; Laoroia, Peru; Dzerzhinsky, Rússia; Norilsk, Rússia; Chernobyl, Ucrânia; Sumgait, Azerbaijão; Kabwe, Zâmbia. A administração socialista dos recursos de água uzbeques e cazaques levou ao que alguns observadores se referem como ecocídio. Muitos concordam que a catástrofe do Março de Aral é um dos piores desastres ambientais da história da humanidade. O mais chocante é que não foi um acidente. A destruição do Março de Aral era exatamente o que tinham em mente os planejadores centrais, que viram sua liquidação e a destruição das comunidades que dele dependiam como apenas mais uma baixa no caminho para o desenvolvimento de uma economia racional e justa. O que sobrou do Aral foi um charco de material venenoso. Depois que os rios foram desviados e o Março começou a secar, sais minerais e outras toxinas no sedimento viraram pó e se dispersaram pelas cercanias e nos pulmões das pessoas, levados pelo vento. A água e os sedimentos dos rios foram, por um longo período, contaminados pelo escoamento dos projetos agrícolas das adjacências, onde produtos químicos eram utilizados intensamente, em especial pesticidas, herbicidas e fertilizantes. Havia também projetos industriais intensivos, a maior parte deles envolvendo mineração e metalurgia, que receberam permissão das autoridades governamentais para descarregar quantidades enormes de poluentes. Usinas de urânio armazenavam lixo radioativo em instalações de contenção mal construídas. Os testes de armas nucleares no polígono Semipalatinsk, não muito distante dali, também produziram suas toxinas. O solo da região, que erodia de maneira veloz e era altamente salinizado, contribuiu para a desertificação de áreas longínquas pela ação do vento. Aqueles que afirmam que o capitalismo foi a pior coisa a acontecer ao meio ambiente, não se aprofundaram sobre os efeitos ambientais causados pelo socialismo. Próximo ao fim da era soviética, os planejadores centrais ainda continuavam a poluir terra, água e ar em lugares cada vez mais distantes, como a península de Kola e a cidade de Norilsk, no Ártico. Como relatou em 2000, o analista ambiental Philippe Rekasewicz, as atividades de mineração que extraíam da região níquel, cobre e fósforo, junto a enormes fábricas de polpa de papel ali instaladas, produziam uma quantidade incalculável de poluição. Só as emissões de dióxido de enxofre contabilizavam 600 mil toneladas por ano na península de Kola e 2 milhões de toneladas por ano em Norilsk. Milhares de quilômetros quadrados de vegetação e florestas árticas outrora primitivas foram derrubados ou desmatados. O que restou dessas operações madeireiras predatórias foi devastado por chuva ácida e pelo escoamento químico de instalações industriais. Conseguiram até envenenar a neve. Altos índices de metais pesados, como cobre e zinco, passaram a fazer parte de sua composição e espalharam a poluição por onde quer que caísse a neve. Os rios próximos ainda se encontram cheios de amônia e metanol, além do
Escoamento de metal das atividades de mineração 89. De maneira geral, a mineração é um negócio sujo, mesmo seguindo os melhores procedimentos ambientais de operação. As indústrias de extração impõem custos significativos à natureza, como pode afirmar qualquer pessoa que tenha visto os resultados da mineração de remoção de topo de montanha ou da mineração a céu aberto. No entanto, diferentemente de suas contrapartidas capitalistas, inibidas tanto pelos reguladores ambientais adversários quanto pelos direitos de propriedade de seus vizinhos, os diretores das minas socialistas são apoiados pela força total do Estado. Enquanto os mineiros americanos conduziam estudos sobre o meio ambiente e gastavam bilhões de dólares em pesquisas para atenuar os efeitos de suas atividades, os socialistas estavam literalmente bombardeando o caminho para atingir suas metas de produção. Segundo Rekasewicz, pelo menos 20 explosões nucleares foram realizadas no Ártico Soviético entre 1969 e 1988, não para testes de armas, mas sim para operações de mineração. Houve também inúmeros testes de armas nucleares, mais de 100, para dizer a verdade, e a Agência Internacional de Energia Atômica alertou que a usina nuclear de Poiarni, oriunda da era socialista, representava perigo para o público e o meio ambiente. 90 Uma usina nuclear dirigida por planejadores centrais socialistas, o que poderia dar errado? A explosão da usina nuclear soviética de Chernobyl em 1986 foi uma das piores catástrofes ambientais da história mundial. Os erros na administração da usina eram chocantes, assim como o total desdém dos planejadores centrais pelas pessoas a quem deveriam servir, chocantes, mas típicas do socialismo. A união entre esse desprezo tanto pelo homem quanto pelo meio ambiente e as imposições impiedosas do socialismo não passaram completamente despercebidas pela população russa, que, na época do desastre de Chernobyl, tinha maior conhecimento sobre os excessos do socialismo industrial avançado do que as pessoas de qualquer outra nação. Chernobyl foi importante para marcar o início do fim do socialismo soviético, mas não, infelizmente, sua transição ao capitalismo. Após uma década de ilegalidade, o que sucedeu, a mistura de socialismo e corporativismo empregada por Putin, foi apenas mais um na enorme linhagem de governos desastrosos na vida da sofrida população russa. É importante termos em mente o contexto ambiental em que ocorreu o desastre de Chernobyl. A má administração socialista do meio ambiente não se limitou à catástrofe do março de Aral ou à poluição de postos avançados no Ártico. Na época da queda do governo soviético, 1/6 do território russo se encontrava inabitável devido à poluição e a outros tipos de devastação ambiental. 91 A poluição da água, em particular, atingia níveis extremos, muito além de qualquer experiência no mundo capitalista, e a água potável disponível era desperdiçada, sendo que 1/3 se perdia devido a vazamentos nos tubos de distribuição. Os socialistas, porém, se mostram indiferentes às evidências. No Simpósio Socialismo Agora, da revista Dissente, em 2010, muita atenção foi dispensada às perspectivas de que a Aliança Rubro-Verde fosse aprofundada. Um fórum semelhante sobre o socialismo publicado pela revista Tea-Nation alguns anos antes também apontou o movimento ambientalista como canal mais provável para o avanço socialista. Será que tem razão? É fácil olhar para os danos infligidos ao Golfo do México pela BP, ex-British Petroleum, uma empresa estatal até os anos 1980, e responder que sim. Os críticos socialistas das políticas de meio ambiente no mundo capitalista urgem por maior regulamentação e um controle governamental mais rígido das condições e dos recursos ambientais, o que soa razoável. Mas esquecem que os governos têm seus próprios incentivos econômicos para negligenciar ou abusar do meio ambiente e, em muitos casos, os planejadores estatais tratam a natureza com muito mais descaso do que as iniciativas privadas.
As grandes petrolíferas, socialistas. Um dos melhores exemplos está nas petrolíferas estatais espalhadas pelo mundo. A nacionalização de indústrias pesadas é uma marca dos regimes socialistas. Na Índia, no Irã, na Itália de Mussolini, na Grã-Bretanha dos anos 1970, na Líbia, no México, na Nigéria e na Venezuela, as companhias petrolíferas foram nacionalizadas seguindo teorias socialistas de planejamento econômico. Os Emirados Árabes são um caso especial, onde foi a indústria petrolífera que se apossou do país, em vez do contrário. Na maioria dos casos, a indústria do carvão e outras fontes de energia também foram nacionalizadas. Em quase todas as circunstâncias, o resultado veio em forma de níveis extraordinários de poluição, sem que ninguém fosse responsabilizado. Se a BP derrama óleo no Golfo do México, os Estados Unidos sabem, nas palavras do presidente Obama, que traseiros chutar. Mas e se o óleo fosse derramado pela Sinopec, a petrolífera estatal chinesa? Chutar o traseiro de Pequim por causa de um vazamento de óleo é outro tipo de encrenca. No entanto, pelo menos haveria certo equilíbrio de poder em tal contenda internacional, um conjunto de interesses compensatórios que teriam de ser considerados. Muito piores são os casos nos quais um governo nacional controla uma companhia altamente poluente em seu território, sem qualquer pressão externa ou controle. Uma coisa é o governo regular a indústria petrolífera, mas quando o governo é a indústria petrolífera, quem regula os reguladores? Ou, como diriam o poeta romano Juvenal e os fãs de histórias em quadrinhos, quis custodiete ipsus custodes? Quem vigia os vigilantes? Para a população mexicana, isto é mais que uma questão hipotética. Pemex, a monstruosa companhia petrolífera estatal, é uma verdadeira máquina de poluição. Com uma capitalização de mercado de quase $500 bilhão, a Pemex é a segunda maior companhia do mundo, mas a maior parte de suas ações é de propriedade do governo mexicano, que controla completamente a firma e suas operações. O governo obtém uma renda significativa com as atividades da Pemex e por isso tem poucos motivos para ser mais rígido com a companhia por questões ambientais ou de segurança. Sua abordagem em relação a ambas se mostrou letal. Em 1979, a explosão do poço de petróleo estoque da Pemex, no Golfo do México, próximo ao litoral texano, causou o que na época foi o maior vazamento de óleo da história. Em 1984, um reservatório mal administrado da Pemex em San Juan Suatepec, na cidade do México, pegou fogo e deu início a uma série de enormes explosões, matando mais de 500 pessoas. Outras 200 morreram em explosões da Pemex em Guadalajara, em 1992. Populações não vigiadas da Pemex foram atacadas por terroristas mexicanos em 2007, resultando em mais explosões e vazamentos. Naquele mesmo ano, uma plataforma de petróleo operada pela companhia entrou em choque com um conjunto de válvulas, matando 22 trabalhadores. O mal invisível. Antes de os rios começarem a feder como um esgoto a céu aberto e a poeira de carvão tomar conta do ar, quase ninguém se preocupou com os efeitos negativos da industrialização. Meu pai, Liang Sicheng, um arquiteto conhecido e especialista em planejamento urbano, foi uma das poucas exceções. Ele se opôs fortemente ao desenvolvimento de indústrias pesadas em Pequim, visão que provocou a crítica severa do Partido Comunista. Os membros do partido sustentaram que problemas ambientais não existiam em países socialistas, uma vez que a poluição era um mal inerente ao capitalismo. Liang Congjien, a cidade mais poluída da Terra, Timeazia, 1998. Além disso, produtos químicos lançados pela Pemex no rio Coatzacoalcos praticamente acabaram com a população de peixes, deixando os pescadores sem atividade e devastando a ecologia.
Você abria o peixe e sentia cheiro de amônia, disse o pescador Eusebio Gonzalez a Joel Simon, da Global Community Monitor, organização que vigia a indústria petrolífera. Se o comesse, seu estômago incharia como um balão 92 durante os períodos de maior poluição. O rio Coatzacoalcos pegava fogo constantemente, com intervalo de alguns meses. A água subterrânea dos arredores foi contaminada, deixando os habitantes sem água potável e os fazendeiros sem os recursos adequados para a irrigação, sendo que suas plantações já haviam sido prejudicadas pelo escoamento tóxico da Pemex. A população local tem esperança de que seja feita uma limpeza ambiental em 61 instalações da Pemex. Ainda que seja algo possível, mas pouco provável, a Pemex vem explorando a possibilidade de privatizar esses postos. Seria a primeira vez que isso ocorreria com uma parte das operações da companhia. Ou seja, a única esperança real do México para conter ou reverter a devastação ambiental causada por sua indústria petrolífera estatal é desestatizá-la. Temos fé de que essa será a oportunidade de desenvolver um plano para lidar com o lixo tóxico 93, diz a ativista ambiental Betty Farber, baseada na cidade do México. Também informa o Global Community Monitor. Alguns ambientalistas esperam que a venda abra caminho para maior limpeza ambiental por parte dos novos donos. Outros temem que a Pemex use a privatização como desculpa para lavar as mãos diante dos desastres ambientais que deixou para trás, passando adiante uma bomba relógio antes de explodir 94. Não seria a primeira vez que a Pemex se esquivaria da responsabilidade por causar um desastre ambiental. No acidente com a estoque em 1979, agora o quarto maior de toda a história. O óleo jorrou por meses no Golfo do México, poluindo as águas costeiras mexicanas e do Texas. No início do vazamento, 30.000 barris de óleo eram derramados por dia no Golfo. A Pemex reagiu bombeando lama no poço, reduzindo o fluxo para 20.000 barris por dia. Posteriormente, poços de auxílio foram escavados e o fluxo diminuiu para 10.000 barris por dia. Um nível ainda catastrófico. Cerca de 71.500 barris de óleo da Pemex acabaram nas praias americanas, poluindo 260 quilômetros de litoral. Mais de 7.500 metros cúbicos de material poluído tiveram de ser recolhidos e destruídos. Entre as espécies de vida marinha mais afetadas, estavam as tartarugas de Kemp que acabavam de desovar na praia de Rancho Nuevo, no México, quando houve o vazamento de óleo. Passaram-se décadas até que sua população se recuperasse em número. Algumas semanas após o episódio de seu vazamento, a BP reservou 20 milhões de dólares para pagar as reivindicações por danos futuros. Já a Pemex, uma companhia estatal, evocou sua imunidade soberana e se recusou a pagar por quase todos os prejuízos, incluindo aqueles causados pelas 30.000 toneladas de óleo deixadas nas praias mexicanas, as 4.000 toneladas de óleo que alcançaram o litoral do Texas, ou as 120.000 toneladas de óleo deixadas no fundo do Golfo do México, dizimando populações de caranguejos, devastando ilhas de corais e provocando danos incalculáveis à flora e à fauna costeira. Dramas semelhantes aconteceram em outros lugares. No estado unipartidário do Gabão, o líder Omar Bongo decidiu que seu país se tornaria a Costa Rica africana, um santuário para o ecoturismo. Assim, isolou uma enorme parte do território do país para formar um parque nacional, expulsando sumariamente os nativos de suas terras e extirpando seu modo de vida tradicional. Como de hábito, os planejadores centrais não poderiam perder tempo com distrações. Como pessoas e suas vidas, tendo um plano para implantar. Os progressistas ocidentais abaixaram a cabeça para o tratamento áspero dispensado à população local, mas celebraram o novo compromisso do presidente Bongo com a causa do meio ambiente, incluindo, obviamente, a destinação de recursos econômicos concordantes com a crença verde. Mas deixaram passar
Uma cláusula na lei que criava o Éden gabonês. Caso petróleo ou riquezas naturais sejam encontrados nas áreas protegidas, poderão ser explorados para o benefício social e econômico do país. 95 tais riquezas foram encontradas, embora exploradas talvez não defina bem o que aconteceu em seguida. O Gabão, país um tanto atrasado graças em grande parte à má administração da dinastia Bongo, o jovem Ali Bongo assumiu recentemente o poder, herdando de seu falecido pai, Omar, não tinha os meios para levar adiante suas próprias atividades de exploração de petróleo. Mas o país encontrou uma parceira de planejamento centralizado, a República Popular da China, e sua empresa petrolífera estatal, a Sinopec. Assim chegaram os chineses, procurando petróleo. Em meio a gorilas e peixes-boi sob risco de extinção presentes na grande reserva florestal do Gabão. Para fazê-lo, usaram dinamite. Como informou a revista Wildlife Extra. Os conservacionistas reagiram com horror, depois que exploradores de uma empresa petrolífera deram início a perfurações numa das reservas florestais mais importantes da África. No mês passado, equipes da petrolífera estatal chinesa Sinopec se instalaram no Parque Nacional Gabonês de Petit Luango, explorando uma abertura da lei para trabalhar em operações que ameaçam o habitat de dezenas de espécies raras e ameaçadas, incluindo a maior concentração de gorilas da África Ocidental. O professor Christophe Boeck, primatólogo que no passado realizou pesquisas de campo no parque, afirma que os chineses ignoraram os pedidos das administrações ambientais e do parque para que interrompessem suas atividades, até que um estudo sobre o impacto ambiental, requisitado por lei, fosse concluído. Houve uma solicitação para que partissem no dia 6 de outubro, mas desde então são ouvidas mais de 100 explosões por dia no parque, disse ele. Teme-se que o uso de explosivos na Lagoa de Luango, um dos mais importantes locais de reprodução de peixes-boi em todo o mundo, tenha causado a morte de muitos desses mamíferos. 96. O capitalismo tem seus problemas, é claro, e uma abordagem realista quanto ao meio ambiente, de tempos em tempos, é um deles. Mas as instituições políticas liberais apoiadas pelo capitalismo, direitos de propriedade, contratos e arbitragem, asseguram que nenhum interesse singular pode dominar a esfera política ou econômica com tanta veemência de modo que se sintam tentados, por exemplo, a saquear um pretenso paraíso ambiental com dinamite. Na maioria dos casos, os criminosos capitalistas pelo menos têm a decência de se envergonhar de seus crimes. Já os socialistas não agem assim e preferem alegar que estão criando uma ordem econômica racional e protegendo os pobres e vulneráveis, sejam estes seres humanos ou espécies ameaçadas. Contrariando todas as evidências, em grande parte dos casos ambientalistas bem-intencionados compram a ideia de que o capitalismo mata bebês focas e o socialismo salva. Não é de surpreender que o movimento ambientalista seja completamente dominado por socialistas, exemplos socialistas e criptossocialistas. Entretanto, dado o histórico socialista no que diz respeito a usar os recursos naturais do planeta de modo responsável, por que diabos deveríamos pensar em colocá-los no comando? Tudo tem a ver com o plano. Os problemas ambientais vividos sob o socialismo autoritário da União Soviética foram bem parecidos com aqueles sofridos sob o socialismo democrático do México. O socialismo, e não o autoritarismo, é o verdadeiro problema. Isso porque, filosoficamente, o socialismo reluta ao estimar o valor do meio ambiente. Sob a teoria do valor-trabalho, os recursos não têm valor real até serem transformados no produto do trabalho, ou melhor, até serem transformados no produto do planejamento econômico socialista. Isso nos leva a outro problema. Os planejadores centrais desconsideram os danos ambientais, por não desejarem considerar os custos, se não forem forçados a tal exterioridades ambientais. Podem ser omitidas, ou, no caso do México e da China, negadas. Seja o modelo em questão
totalitário ou parcial, autoritário ou democrático, os aspectos filosóficos comuns que unem todas essas expressões do socialismo são um convite para catástrofes ambientais, como escreveu o professor Josep W. de la Pena, da Universidade de Vila Nova, em Bein de Tirre de Curtaim, por trás da cortina vermelha, existem diversos motivos distintos pelos quais o socialismo destrói o meio ambiente. Certo exagero nos cuidados. Diferentemente do pesadelo ambiental que emerge dos governos socialistas, as regulações ambientais em países capitalistas muitas vezes chegam a extremos cômicos. A revista Reason citou uma dessas regulações em 1994. Por lei, as cidades devem remover pelo menos 30% do lixo orgânico dos esgotos antes de tratá-lo. Isso é um problema em Anchorage, que quase não tem lixo em sua rede de esgotos. A Agência de Proteção Ambiental não isenta a cidade da lei. Assim, em vez de investir 135 milhões de dólares numa nova instalação moderna, capaz de remover até vestígios de lixo orgânico, a cidade solicitou a 2 fábricas de processamento de peixe que despejassem as vísceras dos animais na água. Removendo esse lixo, a regulação federal é cumprida. Em primeiro lugar, o marxismo levou adiante a tradição ocidental de tratar a natureza meramente como uma fonte de recursos para o consumo humano, como explicou Václav Havel. O marxismo via os seres humanos como força produtiva e a natureza como ferramenta de produção. Esse conceito fazia parte sucintamente da teoria do valor trabalho, que negava um valor econômico aos recursos naturais utilizados em processos produtivos, uma vez que o trabalho humano não foi empregado na criação de tais recursos. Uma segunda característica do marxismo reforçava o efeito da teoria do valor-trabalho, sua recusa quanto à responsabilidade individual. Como resultado, ninguém se sentia responsável pelo meio ambiente, levando a um desprezo temerário pelas consequências ambientais. Em terceiro lugar, o objetivo socialista de transformar o mundo levou a uma gigantomania, uma busca por feitos tecnológicos cada vez maiores e mais grandiosos. A gigantomania também é encontrada nos países ocidentais, mas características estruturais do comunismo preveniram uma contrapressão efetiva que, pelo menos ocasionalmente, interrompeu alguns dos maiores excessos por parte do mundo ocidental. Para concluir, havia a importância de realizar o plano. Os funcionários só obtinham sucesso e promoções, e todas as grandes decisões econômicas eram feitas por burocratas, quando o plano era realizado, o que geralmente era avaliado unicamente por meio de medidas quantitativas, o que resultava numa produção de má qualidade. O plano demandava novas construções e não manutenção, ao passo que o custo, em qualquer sentido racional, não era considerado. O resultado, como me disse um amigo na China, quando lá vivia antes das reformas de mercado, era que aqui se constroem prédios velhos. Esse comentário poderia ser aplicado à Europa Oriental e a exemplo União Soviética 97. Também construíam represas velhas. A barragem das Três Gargantas, ainda em construção, é uma das maiores catástrofes ambientais do mundo, movendo-se em câmera lenta. Assim como aconteceu com o projeto soviético de irrigação, que afetou o Março de Aral, a barragem das Três Gargantas não só está interrompendo o fluxo natural de água, mas também impedindo a dispersão de enormes quantidades de poluentes que as empresas estatais chinesas despejam no rio Yangtze, resultando em níveis tóxicos de poluição da água, erosão do solo, avalanches de lama, colapso das encostas fluviais e dizimação da vida aquática. Mas nem toda a fauna e flora foram prejudicadas pelo projeto. Florescimentos extraordinários de algas podem ser vistos em pontos onde altas concentrações de despejo de fertilizantes foram acumuladas. Esses tipos de consequências ambientais poderiam ser previstos, e foram. Mas havia outras consequências completamente imprevisíveis. Por exemplo, a concentração de novas atividades
de construção na bacia hidrográfica do Yangtze, combinada à alteração do fluxo do rio, deu origem a enormes ilhas de lixo, não apenas a sujeira comum a rios não cuidados, mas verdadeiras montanhas de lixo, tão densamente agrupadas que seria possível ficar em pé sobre elas, informou a Reuters. Milhares de toneladas de lixo carregadas pelas recentes chuvas torrenciais vêm ameaçando bloquear as comportas da gigantesca barragem das Três Gargantas, na China. Em certos pontos, o acúmulo é tanto que as pessoas podem ficar em pé sobre o lixo, relatou a mídia estatal na segunda-feira. Shen Lei, funcionário sênior da Corporação das Três Gargantas da China, disse ao China Daily que mais de 3.000 toneladas de lixo são recolhidas por dia na represa, mas ainda assim não havia força de trabalho suficiente para fazer uma limpeza mais eficiente. A grande quantidade de lixo na área da represa pode bloquear as comportas da barragem das Três Gargantas, disse Shen, referindo-se aos portões hidráulicos que possibilitam que as embarcações atravessem o rio Yangtze, uma artéria comercial de suma importância para a cidade de Chongqing e outras áreas nas províncias menos desenvolvidas do interior no oeste da China. Fotografias registravam uma grande parte das águas próximo à represa abarrotada de entulhos, onde se viam guindastes destinados a pescar um emaranhado de lixo, incluindo sapatos, garrafas, galhos de árvores e isopor 98. Como disse o amigo chinês do professor de la Pena, aqui se constroem prédios velhos. Seria mais preciso dizer que constroem coisas sem se preocupar com as pessoas que as utilizarão, ou terão de viver com elas. Cada catástrofe como a das Três Gargantas, a do Março de Aral, ou a do projeto de habitação brutalista do Bronx, é uma miniatura do socialismo. O plano está acima de tudo, até das pessoas a quem deveria beneficiar, especialmente acima delas, na verdade. A máxima poderia ser facilmente aplicada à escola de uma área pobre da Pensilvânia, ou a um centro de distribuição de alimentos na Venezuela, ou, como veremos a seguir, a toda a indústria petrolífera venezuelana.